defende que seja devolvida, ou seja, contada os 9 anos, 4 meses e 2 dias que os professores pedem? Olha, em primeiro lugar, defendo que se defenda a dignidade dos professores, e aquilo que eu tenho visto na atuação do Governo é exatamente o contrário. Prometer e criar expectativas a uma classe profissional, que é uma classe profissional relevantíssima na sociedade portuguesa. São aqueles que educam os nossos filhos e que preparam o futuro. Tratar dessa forma não é forma de se tratar. Quanto à sua pergunta em concreto, primeiro, o PSD nunca prometeu nada que não pudesse cumprir. Mas eu agora faço uma subpergunta, que vai-me perguntar assim, isto é cumprível? Não prometeu, mas é cumprível. Nós ouvimos o Governo a dizer que uma medida destas custará 600 e tal milhões de euros. Hoje, os sindicatos disseram que fizeram as contas, que consideram que fizeram as contas muito bem feitas, e a medida custa cerca de 250 milhões de euros. Obviamente que é muito diferente acomodar 650 milhões ou acomodar 250 milhões. E depois é muito diferente acomodar os 650 milhões num ano, em 2, em 4, em 5, em 6 ou em 7, e os 250 milhões num ano, em 2, em 3, em 4, em 5 ou 7. Portanto, o Governo, quando promete, quando inscreve no orçamento uma norma que lá está justamente para conseguir a aprovação do orçamento pelo Bloco de Esquerda e o PCP, tem de saber exatamente aquilo a que se está a comprometer para ter o orçamento viabilizado, para depois, enfim, poder honrar a sua palavra e não ser mais um passo, nos muitos passos que têm sido dados relativamente aos professores, de uma certa, eu não vou dizer afronta, que é uma palavra muito forte, mas pelo menos alguma desconsideração pela classe profissional, que naturalmente nós todos temos consciência, todos acabamos por ter, ou um professor familiar, ou um neto, ou um filho, ou alguém que tem aulas, e percebemos que é uma tarefa que sempre foi difícil, atualmente ainda mais difícil e mais pesada. Então, deduzo que está a dizer, pelas contas dos sindicatos, sendo o valor menor, devia ser então contado todo o tempo e devolvido aos professores. É isso que está a dizer? O que eu estou a dizer é que, e acho que toda a gente entende, o Governo, quando se comprometeu, o PSD não se comprometeu, o Governo, quando se comprometeu, deveria saber exatamente quanto custava e que tempo precisava, que prazo, para ser mais exato, precisava para poder contar o tempo todo e pagar tudo aquilo que é justo que seja pago. E, portanto, aquilo que nós temos a certeza é que o Governo não fez essas contas. Nós precisamos, naturalmente, dessas contas para saber em que medida é possível cumprir aquilo que é justo, que é contar o tempo todo. Os tais 9 anos. Hã? Da forma como nos foi explicado, eu acho que sim. Não bate certo porque eu não fiz contas. Atenção que eu não tenho os dados para fazer essas contas. Agora, da forma como foi explicado, dá-me ideia que o fizeram com rigor. Portanto, agora, há aqui uma margem muito grande entre 600 e tal milhões e 250 milhões, podem ser 300, 310, 350, pode ser o que quer que seja. Agora, uma matéria é lógico. É justo contar o tempo, principalmente porque os salários dos professores, como nós sabemos, não são salários elevadíssimos. Agora, ninguém pode pôr, ou ninguém deve pôr, em causa o equilíbrio das finanças públicas. E isso, como sabem, a começar por mim desde sempre, desde que sempre me conheci, eu não porei nunca em causa o equilíbrio das finanças públicas. Já lhe respondi, uma coisa são 650, outra coisa são 250, uma coisa é fazer num ano, outra coisa é fazer em 5, em 6 ou em 10. Percebe? A resposta tem de ser essa. Não pode ser outra resposta, não é?